Dando continuidade ao nosso curso de gestão de riscos, hoje nós vamos conversar sobre a importância de se registrar e relatar o que estamos registrando, o que fazemos no processo de gerenciamento de riscos. A ISO 31000 traz as etapas que devemos cumprir para o nosso processo de gestão de riscos acontecer. Então, nós já falamos sobre a identificação, a análise do risco, a avaliação desse risco. Depois de avaliado, se estabelece os tratamentos. E agora vamos dizer da importância de se registrar todas essas etapas e relatar para quem é a responsabilidade da tomada de decisão. O registro e o relato, ele visa comunicar as atividades e resultados de gestão de riscos em toda a organização. A ISO traz a importância da gestão de riscos ser inclusiva. Fornecer informações para a tomada de decisão. Você registrando o que é feito, facilita a emissão de relatórios, a demonstração da evolução de um gerenciamento de riscos, para que a alta gestão possa tomar as decisões mais assertivas. Melhorar as atividades de gestão de risco. Você pode mudar os rumos do seu gerenciamento dependendo do histórico que você tem. Por isso é importante o registro. Auxiliar a interação com as partes interessadas, incluindo aquelas com responsabilidade e com responsabilização por atividades de gestão de riscos. A responsabilidade, ela é para quem concorda em fazer aquela atividade, né? Lhe é feito um pedido e a pessoa concorda em fazer aquilo, e a partir dali ela tem uma responsabilidade. Agora, a responsabilização, ela já independe de você concordar ou não. Existem situações em que o gerenciamento daquele risco, sendo feito ou não sendo feito, você concordando ou não concordando, a responsabilização para você, ela vai acontecer caso aquele risco se materialize. O registro, ele traz também a possibilidade da gente deixar com mais clareza quem são os responsáveis por implantar as ações de tratamento. Isso facilita muito a gestão daquela área, daquele projeto, daquele processo, porque a gente sabe que não é o proprietário do risco, pelo menos não deveria ser, o responsável pela implantação de todas as ações, né? Então, ele delega aquilo para outras pessoas, impõe aquela responsabilidade a outros e fica mais fácil de gerenciar essa implantação quando aquilo é registrado. Por isso, o Smart Sheet dá a opção de se anexar um plano de ação, que já foi conversado aqui nas aulas anteriores, né? Trazendo quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, porque esse registro, ele facilita o monitoramento da implantação das ações. Importância do apoio administrativo e técnico à governança, feito pelos escritórios de compliance. Quando o escritório registra as atas de reuniões, registra relatórios, né, da evolução do gerenciamento de riscos, isso é um apoio para a governança da gestão de riscos. A importância da instituição da governança para a GE, que a gente já sabe, que é o comitê setorial formado pela alta gestão, que é quem vai receber esses registros e tomar as decisões para a melhor condução do processo. As portarias do comitê setorial e dos escritórios de compliance que trazem as suas responsabilidades, as suas atribuições, são registros importantes que devem fazer parte do seu processo. Depois da gente compreender essa importância do registro, né, do relato, a gente finaliza as etapas do processo de gestão de riscos, que nós invertemos um pouquinho a fase aqui para conversar com vocês do escopo, contexto e critério, que na verdade ele deve ser o primeiro a ser
feito, que esse estudo, né, do escopo a ser mapeado, do contexto que envolve esse escopo, os critérios que vão ser utilizados para a avaliação dos riscos desse escopo. Isso deve ser conversado no início do processo, deve ser definido, né? Só que nós deixamos aqui por último, para ficar mais fácil o entendimento, mais lógico, depois de você entender o que é identificar, o que é risco, como que você analisa, avalia, para você entender a importância dessa definição. Então, o estabelecimento do seu escopo, que é uma delimitação do que você vai mapear, o contexto que envolve esse escopo e os critérios que você vai utilizar, trata de um estudo inicial, você vai gerar um documento, registrar esse documento, né, dentro de um processo, e você vai ali relatar os conhecimentos que você vai trazer dos fatores externos e internos que você deve considerar para trabalhar todo o processo de avaliação de risco. Você considera para esse estudo as normativas que envolvem aquela área, aquele projeto, aquele processo, a estrutura também física, tem algum sistema de TI que eu possa utilizar para controle? Eu tenho servidores suficientes? A estrutura física, como que ela tem, se ela tem atendido, as inspeções já realizadas naquela área, sobre aquele processo ou aquele projeto, as recomendações que já foram feitas por órgãos de controle, as dificuldades já enfrentadas, tudo isso já vai direcionando para você entender quais são os riscos necessários a serem mapeados. Os aspectos que a gente deve considerar na definição desse escopo seria objetivos que você precisa alcançar. Um exemplo que nós podemos dar, né, utilizando do exemplo que já foi dado aqui no nosso curso, que é o objetivo de expandir o acesso à educação, promovendo a equidade e a inclusão no ingresso ao ensino superior, que seria um objetivo que eu preciso resguardar. Então, eu visualizo o objetivo que eu quero alcançar, como que eu tenho que resguardar esse objetivo, as decisões que precisam ser tomadas para que esse objetivo seja alcançado e os resultados que eu espero com o alcance desse objetivo. Aí sim, eu vou delimitando o meu escopo. Nesse caso, do objetivo de expandir o acesso à educação, a gente conseguiu delimitar o escopo aqui como exemplo, o risco de concessão de bolsas, né, de estudo, sem o atendimento dos requisitos legais. E aí, para se chegar nesse risco, a gente foi estudando quais os resultados que são esperados na expansão do acesso à educação, né, no ensino superior, quais as decisões que precisam ser tomadas, e sempre com o objetivo em mente. Para que a gente possa definir esse escopo e também estudar esse contexto que envolve esse escopo, a gente pode usar de técnicas de diagnóstico organizacional, que uma delas é a análise SWOT, que já foi conversado com vocês aqui, onde se levantam pontos fortes, pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, né? E ali já vai se tendo uma visão do contexto que envolve aquele objetivo que você quer alcançar. No estudo desse contexto, você também pode levantar ali dentro das forças, das fraquezas, se tem um sistema de TI, qual a necessidade da população que será envolvida com aquilo que você quer alcançar, qual a expectativa que a população tem ou que a instituição tem com o alcance desse objetivo. E assim vai se estabelecendo o contexto interno, contexto externo, para você já ir delimitando o seu escopo e mapear os riscos que envolvem o objetivo que você quer proteger.
Para a gente conversar de critérios, para a gente trabalhar, né, os nossos riscos, a gente precisa entender de apetite e tolerância. Apetite a risco é quanto de risco a organização está disposta a suportar para ela atingir seus objetivos. O apetite a risco é determinado após observar os níveis de riscos levantados na matriz, antes da implantação de novos controles. Então, quando você elabora os seus riscos e faz ali uma visualização de quais os níveis que estão esses riscos, você verifica o quanto você está disposto a engolir de risco sem implantar novos controles, a engolir do jeito que está, né? Então, esse é o seu apetite. E ali você estabelece se você vai até riscos médios, sem propor novos controles, deixar do jeito que está, ou se você vai ser mais conservador, se você vai ter um apetite baixo, ou de repente mais ousado, às vezes estabelece um apetite alto. Se você estabelece um apetite a risco alto, significa que você vai implantar novos controles só para riscos extremos. O apetite, ele é geral para a organização como um todo. Então, você estabelece o apetite a risco da organização. Já a tolerância, a instituição pode optar por tolerar um risco e outro não. Então, ela pode optar por tolerar um risco quando ele permanecer com o nível dele acima do apetite que você estabeleceu, mesmo depois que você já implantou novos controles. Então, eu implanto novos controles, porque eu quero abaixar o nível daquele risco, para ele entrar dentro do meu apetite, que, por exemplo, pode ser baixo, só que ele não desce o nível, mesmo implantando novos controles. Aí eu vou fazer uma avaliação se compensa implantar novos e novos controles, ou se eu vou tolerar aquele risco acima do meu apetite do jeito que está. Mas isso é preciso justificativo quando isso acontece. Então, tolerância é caso a caso. Apetite você estabelece para a instituição como um todo. O apetite a risco da organização, ele pode ser desenhado aqui, né, descrito numa planilha e numa tabela como essa, trazendo ali os critérios que você vai estabelecer para tratar um risco ou não, né? Para estabelecer novos controles ou não. Então, no caso dessa organização, a gente percebe que extremo para ele é inaceitável, alto é inaceitável, médio é inaceitável, ele só aceita o baixo. Então, o apetite dele é só para nível baixo. Essa é uma instituição mais conservadora. E aí ele vai colocar que para nível extremo é inaceitável, o tratamento deve ser imediato, deve ser prioridade, né? As ações devem ser priorizadas perante outros riscos que têm outros níveis, né? Ele deve ser acompanhado diretamente pelo colegiado do comitê setorial, o comitê como um todo, e esse nível de risco é absolutamente intolerável para essa instituição. O nível alto ainda é inaceitável, as ações de controle devem ser implantadas, mas com menos urgência do que o extremo está na frente do alto. O acompanhamento deve ser pelo comitê também, como um todo, com a opção de delegar para um de seus membros, o que não acontece com o nível extremo. O nível extremo, você percebe que ele colocou o acompanhamento sem delegação pelo comitê setorial como um todo. E o nível de risco alto é intolerável. Para risco médio, ele estabeleceu como inaceitável. Ele diz que pode aprimorar as ações de controle já existentes ou, né, não é obrigatório, como nos outros dois casos, implementar novas ações de controle. O acompanhamento é por um membro do comitê, não precisa ser pelo comitê como um todo, e ele pode até delegar o acompanhamento mais específico
para o proprietário de risco, seu subordinado. E o nível de risco médio é tolerável pode ser tolerável em algumas situações. Já o baixo é aceitável, pode manter os controles do jeito que estão, esse é meu apetite, vou engolir do jeito que está. O acompanhamento pode ser pelo proprietário, porque ele já está dentro do meu apetite, não há essa necessidade de um acompanhamento pela governança, pela alta gestão. E a tolerância, nesse caso, não se aplica, porque já está dentro do apetite. Bom, aqui nós observamos que foi estabelecido um apetite e uma tolerância de uma organização conservadora, mas a gente sabe que isso é caso a caso, por isso é importante o estudo do seu contexto, o entendimento de como a sua instituição tem caminhado, a maturidade dela em relação ao gerenciamento dos seus riscos, para que você possa fazer a sua planilha, né, estabelecer o seu apetite e a sua tolerância com mais assertividade dentro da sua organização. Por hoje é só. A nossa próxima aula será sobre monitoramento e análise crítica. Aguardo vocês. Até lá.